gente vai entender toda a manipulação bancária, que é a metodologia que eu utilizo. E dentro da manipulação bancária, a gente opera a estrutura do big player, tá? Porque um big player, ele não consegue montar toda a posição dele assim, ó, num único candle, tá? Então ele vem desde o gráfico aqui da esquerda, batendo no preço, tá? Montando a posição dele. Um conjunto de candles que o big play forma a posição dele. Então é isso que a gente vai entender e a gente vai começar por zona de rejeição. Por exemplo, imagina o big play aqui, ó, no dia de ontem, a gente veio pro dia, ó, com as seguintes marcações. A gente começou o dia com 110 e 500, são marcações que eu mandei lá antes do mercado abrir, 110 e 500 e 112 mil. Polaridade no 111 mil. Então olha aqui, vem na região do comprado, né, faz a manipulação aqui e subiu, né? Já no primeiro toque ele já vem aqui, já faz o teste na polaridade. Então antes do mercado abrir eu já acertei todos os pontos do índice, tá? Vamos lá. Repare que quando o preço ele chega aqui no 110 e 500, que é a região que a gente tinha como comprador, o preço ele faz a primeira rejeição aqui. O preço rejeita 110 e 500 quando vem, porque o preço vem e volta e deixa o pavio. Isso representa uma rejeição daquela região. O preço chega aqui e fala, opa, não vou mais para baixo não. E tem um fechamento aqui em cima do 110.500. Próximo candle, tem uma abertura aqui. O vendedor joga o preço lá, tentar romper o 110.500 de novo. E o comprador faz o quê? Bate no preço, joga para cima. Tá bom? E é só a gente lembrar que um big play ele não se posiciona contra uma pessoa física, né? Como provedora de liquidez para ele. Pessoa física, ele só vai papar ali para fazer, vai servir de liquidez de maneira parcial, né? Um big play, ele tá brigando, disputando posição com outro big play do tamanho dele, certo? As pessoas físicas na bolsa servem só de liquidez de maneira parcial, né? Como já expliquei lá no PDF, é só a gente pensar que o seguinte, 1.000 pessoas vão bater 10 contratos aqui no 110.500, ou seja, vai ficar 10.000 contratos de pessoa física. Esses 10.000 contratos é uma mão do Big Play. Um Big Play opera o que? 50.000 lotes, 60.000 lotes. Então 10.000 é o que para ele? Não é nada. Então serve de maneira parcial, não é integral. Então a briga é exemplo de o Itaú batendo aqui em cima e vamos imaginar que o Bradesco está batendo aqui embaixo. Tá? Então é um banco X, um banco A contra o banco B. Quem der o soco mais forte vai ganhar, vai nocautear, né? Vai vencer essa briga de boxe. Então vamos lá. No 110.500 tem gente tem um preço rejeitando. Opa, a gente tem que olhar. Se tem uma rejeição de comprador, tem uma atuação do comprador, tem que ter um vendedor. Porque o comprador não vai estar sozinho no gráfico. Ele tem que ter um vendedor para entrar no gráfico. O conceito aí, a lei que rege o mercado é oferta e demanda. Vocês sabem disso. Então aqui no 111, que era a nossa polaridade, olha aqui a zona de rejeição. Preço vem de novo, testa, preço vem aqui, testa, o preço tem abertura aqui, vai lá em cima e rejeita. Então aqui cria uma zona, cria uma zona de rejeição. Então se aqui eu tenho um comprador, aqui eu tenho o quê? Um vendedor. E aqui eu tenho um comprador. Então já está muito visual. Já achei aqui no gráfico. Isso aqui é um fato gráfico, isso não é nada subjetivo, não é nada de figura de bandeira de alto, bandeira de baixo, pivô de alto, nada disso. Aqui é um fato gráfico, realmente aconteceu, não é nada subjetivo. E agora é só a gente esperar o desenrolar, tá? Olha aqui no candle das 11h30, acontece um rompimento dessa zona de rejeição. E nesse rompimento, a gente trabalha com dois cenários. Ou esse cara que está posicionado aqui, nessa estrutura, ele vai estopar
e ele estopando, o preço vai correr para baixo. Porque se ele está comprado, quando ele for fechar a operação, ele tem que vender. Se uma pessoa está comprada, ela quer fechar essa compra, ela tem que vender. Então, um stop, ele faz o preço andar, um stop de big play por causa disso. Porque imagine que esse big play que está comprado, estopa. Ele passa a vender com o preço aqui. Ele vendeu, na venda dele, ele derruba o preço. Ele ajuda esse player que está na venda a derrubar o preço. Porque ele tem que estopar, fechar a operação, então ele vai vender no prejuízo. E aí derruba o preço porque ele tem muito lote, né? Então aqui, quando o preço dá esse rompimento, a gente tem dois cenários. Ou o stop do big player na compra vai acontecer, ou ele vai fazer manipulação bancária, que é aproveitar que a galera vai bater aqui na venda, ele vai absorver todos os lotes da venda e vai comprar, vai jogar o preço para cima, para trabalhar acima do preço de entrada dele, que foi o 110.500. Entendeu? Então, a partir do momento que ele faz essa defesa aqui, é de extrema importância que o preço trabalhe acima do 110.500, acima do médio dele. Entendeu? Então, olha aqui. Aqui já vai um gatilho de entrada aí para vocês, ó. Quando o candle de 11,6 faz esse rompimento, não tem como prever o futuro. Quem vai ganhar? Se o big play vai conseguir defender ou se ele vai ter que estopar. Então aqui o que eu fiz no dia de ontem, coloquei uma ordem de venda aqui, na superação da mínima do candle. Ele vai lá, pega minha ordem de venda e fecha positivo. Aqui já é o primeiro sinal. Falei, opa, ele não estopou. Que se ele estopa, é um movimento direcional reto, sem calor, sem nada. E aí no próximo candle, opa, mais um candle positivo. Tentou lá ó, na mínima e ele teve defesa de novo. Então aqui, uma entrada que eu fiz aqui na mínima, eu saio aqui com 180 pontos negativos, tranquilo. Entendeu? Essa primeira venda, eu especulei, não tinha como, eu tive que me adiantar. Não aconteceu nenhum fato gráfico que ele estopou. Mas aqui, por que eu me adianto no gráfico, nessa situação? Você vê que tudo depende do contexto. Porque o gráfico eu poderia, o candle poderia, ó, ir reto. Porque aqui é um stop bancário. Não vai dar tempo, ele não vai fazer assim aquele pivôzinho, aquele me falhou o nome agora, cara, esqueci. Pullback, né? Que é o reteste e depois para cair, não. Ele vai direto, irmão. Isso aqui corre risco de um big play estopar. Então vale a entrada aqui antecipada. Foi isso que eu fiz. E aí peguei esse stop. Só que peguei um stop. Quando você tem essa ideia de liquidez, onde está o preço, onde estão os big plays no gráfico, você fica tranquilo. Por quê? Eu imagino o cenário que é o seguinte agora. Eu tenho um big play que defendeu aqui, sendo que ele está defendendo desde 110.500. Então ele tem aqui. Tem que correr quanto tempo para jogar o preço para trabalhar acima do 110.500. Tá? Porque o preço trabalhando aqui embaixo, trabalhando aqui embaixo, ó, vai pressionar o stop dele. O stop dele está aqui para baixo. Então ele tem que jogar para cima o preço. E vamos ver se ele vai conseguir. Se ele conseguir, eu entro com ele. Que aí o vendedor, ele não teve êxito. Que o vendedor aqui gastou lote, derrubou o preço, mas teve defesa. É como um soco que eu dei com bastante força. Eu falei, cara, esse soco agora vai te derrubar. E não derruba. Então a gente, opa, vamos ver o comprador aí como é que vai reagir. E olha aí, ele já joga no candle seguinte o preço acima de 110.500 para trabalhar lá. Olha aí. A predominância do preço, você não vê o preço trabalhando aqui mais abaixo de 110.500, você vê o preço trabalhando aqui, ó. Então, você vê mais uma zona de rejeição aqui sendo formada e você não vê êxito do vendedor derrubar o preço. Tá? Então aqui é você escolher o lado que está mais forte. O lado que está mais forte é quem? Pelo contexto aqui é o comprador. O comprador aguentou tudo isso e ainda conseguiu jogar o preço para cima. E agora você vê um vendedor que a zona de rejeição dele estava aqui em cima, ele abaixando, né? Ele está baixando a zona de rejeição para cá, ou seja, então o stop dele também baixa. Entendeu? O stop dele que estava aqui, digamos, ele vem para cá. E aí a gente faz o seguinte:
opa, vamos surfar o stop desse cara. Aí eu coloquei uma ordem de compra aqui na máxima dessa zona de rejeição, esperando o movimento reto, porque o movimento reto porque eu estava querendo pegar o stop de um big play, tá? Sempre que um big play estopar, vai ser um movimento reto e direcional, tá? E aí, pegou minha ordem, e aí 490 pontos só no primeiro candle, tá? Só no primeiro candle. E aí, ó, já era. Depois da minha ordem aqui, ó, subiu 1.350 pontos. Então você vê que tudo tem um contexto. Se você visualizar, se você estiver estudando, é a metodologia certa, tá? Se você lê o mercado, a verdade é essa, lê o mercado. Isso aqui não é setup, não é ficar verde compra, ficou vermelho vende. Não existe, o mercado não é algo quadrado, o mercado nunca vai ser algo concreto, algo visível para todos. No dia que o mercado for um quadrado, o mercado deixa de existir. O mercado sempre vai ser subjetivo. Porque enquanto um está vendendo no 110.500 achando aqui que vai ganhar, você tem um cara que está defendendo 110.500 na compra achando que vai ganhar também. Então é essa subjetividade que faz o mercado existir. Entende? Então parem de correr atrás de setup. Correto? E lê o preço. Você é pessoa física, você não precisa montar estrutura para operar. É só você operar aqui a favor do lado vencedor, do big play aqui da ponta vencedora, do big play que ganhou essa briga de boxe. Beleza? Então aqui, esse movimento de falso rompimento de uma zona de rejeição, a gente chama de manipulação bancária. Tá? Esse movimento aqui chama de manipulação bancária, porque o preço rompe, e aí a gente vende aqui, né? Tem big play também vendendo aqui, porque foi ele que derrubou o preço, atrás do stop desse cara, dessa estrutura aqui de compra. Só que a manipulação bancária por quê? Porque o big play que está comprado, ele tem mais lote, ele absorve toda a venda, então ele toma essa liquidez e joga o preço para cima. Então isso aqui foi uma manipulação, correto? Não tem como a gente prever, nesse cenário não. Tem manipulação, por exemplo, que ele faz o rompimento assim, ó. Ele faz o rompimento assim. Ele para antes da mínima da rejeição. Então aqui você já não coloca a ordem de venda aqui. Você espera, pode colocar ela mais aqui embaixo, onde num preço futuro. O que é preço futuro? É uma região que o preço ainda não foi. Entendeu? Agora esse rompimento, ele veio até aqui embaixo. Ele rompeu as mínimas aqui, ó, da zona de rejeição. Então muito provável que iria estopar o comprador, né, visualmente falando. Só que o fato gráfico mostrou que ele não estopou. Ele jogou o preço para cima. E aí, como a gente é pessoa física, sabe operar, não tem problema. Esse stop, porque a gente vai lá e vai entrar de novo, do lado da ponta vencedora. Correto? Agora, para o big player, ele não tem essa vantagem. Por exemplo, ele viu que ele errou aqui, não tem como ele montar uma estrutura agora de compra e surfar o movimento de alta. Não, agora esse big play que estava aqui vendido, ele que vai ser a liquidez, ele vai servir de liquidez para jogar o preço para cima. Porque o cara que está vendido, para fechar a operação, ele tem que comprar. E aqui o stop dele é ele jogando o preço para cima, que ele passa a comprar, fechando a posição de venda. Beleza? Então essa é uma estrutura de big play básica, tá? É uma lei assim básica de oferta e demanda com preço e movimento. Vocês precisam entender isso. Beleza? Um abraço.